que a pastora ia pregar de popular. Aleluia. Jonas capítulo 2. Quando se encontrar, diga amém. O versículo 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Ele me respondeu. Perdão. Do ventre do inferno gritei e Tu ouvistes a minha voz. Sempre em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Sexta-feira do livramento. Aleluia. Eu estava procurando uma mensagem esta semana, pedindo a Deus que me desse algo para pregar hoje. E me veio esta passagem sobre Jonas. Jonas, ele, todos conhecemos a história. Jonas, o Senhor vem a ele e diz para ele: Jonas, vai até Nínive e clama contra eles. O pecado deles está muito grande, eles têm feito muita coisa que é abominável aos meus olhos. Então vá até eles e diga para eles que eu irei exterminá-los, que eu irei acabar com eles. Jonas, então, em vez de obedecer ao Senhor, Jonas, ele decide ir no sentido contrário. Ele decide, em vez de ir, Deus abençoe, em vez de ir a Nínive, em vez de ir para o norte, ele decide descer para o sul. Ele vai para Jope, de Jope ele pega um navio e vai para Tarsis, na atual Turquia. E no meio do caminho o Senhor sopra sobre o mar uma grande tempestade. Aleluia. Mas para a gente entender o porquê Jonas decide deliberadamente desobedecer ao Senhor, a gente precisa entender o contexto histórico, o porquê Jonas, em vez de obedecer ao Senhor de forma deliberada, ele decide não obedecer. Ele não falou nada para o Senhor. O Senhor disse: Jonas, pelo menos a Bíblia não fala. O Senhor disse: Jonas, vai a Nínive. Ele fica quietinho, como quem vai obedecer, e simplesmente sai de quietinho para o lado oposto. Para entendermos o porquê que Jonas faz isso, a gente precisa entender quem era ou quem foi a Assíria. A Síria foi um país lá de Tiglat-Pileser e outros reis da época que eram muito maus. Eram homens muito maldosos, com o coração cheio de malícia. Eles começaram a conquistar a região de então, começaram conquistando a Babilônia, conquistando a Fenícia, conquistando os povos vizinhos. Só que quando eles chegavam, eles derrotavam o povo, e se o povo contra quem eles fossem lutar resistissem muito, então eles pegavam os líderes, os reis destas cidades e estados, e eles humilhavam esse povo, esse rei. Eles pegavam esse rei, amarravam pelas mãos e levavam, entravam na própria cidade do rei derrotado, arrastando esse rei, para mostrar para o povo que a Síria era soberana. E eles chegavam ao ponto de pegar, com a maldade tão grande, de pegar o povo, o exército derrotado, e arrancar a pele do povo, o povo vivo. Eles simplesmente pegavam e começavam a arrancar. Imagina a aflição, a dor, o desespero destes soldados. Estes soldados, e então passou-se o tempo, Senaqueribe assume o trono da Síria e ele começa a organizar uma campanha militar para ir contra aquelas cidades que naquele tempo estavam se rebelando contra a Síria. Ele decidiu de forma estratégica: eu vou fazer uma campanha militar para oprimir todos estes
esses rebeldes. E ele vai e começa novamente pela região da Babilônia, aquela região ali, desce para a Fenícia, para as cidades ali próximas a Jerusalém, a Israel, e em dado momento ele chega à cidade ou à nação de Israel. Derrota Israel em 722 aproximadamente, como todos vocês conhecem, leva o povo cativo, espalha pelas cidades, pelos países, e então em dado momento ele se levanta contra Judá. Contra Judá ele vem conquistando as cidades fortificadas, ele vem conquistando as cidades uma por uma, e uma das mais famosas da época é Laquis. Ele derrota essas cidades, e então quando todas estão derrotadas, quando a fortificação de Jerusalém está derrotada, ele cerca Jerusalém. Ele cerca Jerusalém, e então é aquela passagem que vocês conhecem muito bem de Isaías, que o general ele vem e afronta a Ezequias e diz: olha, vocês por acaso, Deus de vocês, os deuses das nações não puderam nos resistir, o Deus de vocês irá nos resistir. Ele fala, ele grita lá de baixo para que o povo todo ouça, fala em hebraico para que todos entendam, se levantando contra Deus, dizendo que Deus não era páreo, que o Deus de Israel, de Judá não era páreo para Senaqueribe. Aí o Senhor faz o quê? O Senhor pega, e só que antes disso, a nação toda, as cidades vizinhas de Israel dentro de Judá, de Jerusalém dentro de Judá, são derrotadas, são humilhadas, os soldados são mortos, são ultrajados, e eles passam muita humilhação. Então, chegando em Jerusalém, Deus ouve Ezequias, em vez de se levantar contra o rei invasor, ele vai orar ao Senhor. Quando ele ora ao Senhor, o profeta Isaías diz: olha, não se preocupe, que a virgem de Judá não vai ter problemas. Não fique com medo, porque eles não vão lançar uma flecha sequer contra vocês. Naquela noite, 185 mil soldados morreram pela mão do Senhor. Do nada. Pensa na mão poderosa do Senhor. Agora pare para você, antes de eu voltar para Jonas, pare você pensando. Você está na tua casa, os teus vizinhos, vamos supor que a tua casa é uma nação e as casas vizinhas são nações. E essas nações todas querem se apossar da tua casa, são poderosos. Imagine você na aflição de estar cercado e não poder fazer nada. Imagine você na aflição de saber que você não tem potencial bélico para lutar contra eles. Se coloque no lugar de Ezequias. Ezequias então, ele ora ao Senhor, o Senhor faz isso que eu já disse para vocês, e o rei Senaqueribe volta para a sua terra. Se for entrar nos melindres da história, ele vai contra o Egito, que vem contra ele, aquela coisa toda, mas ele volta para a sua terra também. E chegando na sua terra, os próprios filhos matam eles. Aproximadamente um ano depois, ele está no seu templo, no templo do seu Deus, em Roque, e ele está lá adorando. Os dois de seus filhos se levantam contra ele, vão até o templo, matam ele no templo, e acaba a história de Senaqueribe, derrotado. Aí voltamos para Jonas. Jonas olha, o Senhor chega para Jonas e diz: Jonas, lembra daquele povo que perseguiu vocês? Lembra daquele povo que não largava do pé de vocês? Lembra daquele povo que vivia fazendo mal para vocês? Lembra, Senhor? Pois é, Jonas, eu quero que você vá até a capital deles e diga, e clame contra eles, e pregue contra eles, porque a maldade deles é muito grande. Vá lá e pregue contra eles. E Jonas, sabendo que o Senhor é grande em misericórdia, sabendo que Deus, se eles se arrependessem, Deus iria perdoar eles, sabendo que Deus é o
coração de Deus é maravilhoso, Ele não resiste um coração quebrantado. Sabendo que Deus é amor, como diz o Novo Testamento. Sabendo que Deus, as suas misericórdias se renovam a cada dia. E Jonas pega e diz, vou não, Senhor. Ele não fala, mas ele pensa, vou não, vou para Jope. Vou para Jope, e de lá eu fujo do Senhor. E de lá eu vou na contramão da tua vontade, Senhor. Então dá para entender, Jonas. Imagina agora você, que está aqui nessa noite, aquele irmão, aquela irmã que te persegue, aquele irmão, aquela irmã que faz mal contra você, aquele irmão, aquela irmã que você já ajudou, que você já fez tanta coisa, e o Senhor diz para você, sabe aquele lá? Vai lá, prega para ele que ele se arrependa. Aquilo lá, Senhor. É tipo, como é que é o nome? Me fugiu o nome dele agora. Mas quando vai pregar para Saulo, fugiu o nome? Ananias. Ele chega e diz, não, Senhor, ele nos persegue, ele nos mata. Ele, não, Senhor, o Senhor sabe muito bem, olha o que ele está fazendo com o teu povo. Pois é, ele é para mim vaso escolhido. Ele é para mim vaso escolhido. Detalhe, Saulo era obediente e temente ao Senhor. Saulo adorava ao Senhor. Ele próprio diz que ele se sobressaía dos seus irmãos em temor e servia ao Senhor. Mas ele estava perseguindo os cristãos. Os seus olhos não haviam sido abertos ainda. Tanto que as escamas caem dos seus olhos e então ele entende todo o Primeiro Testamento. Então aquele irmão, imagina você, aquele irmão que te persegue, aquela irmã que te persegue, o Senhor vai e diz para você, vai lá e prega para ele que se ele não se arrepender, eu vou tratar com ele. Aí você, conhecedor do Senhor como você é, você vai dizer, não, Senhor, aquela lá não. Eu prego para o Paulo, eu prego para a Evelise, eu prego para o João, eu prego para o Ezequiel, mas para aquela lá não. Para aquela lá não, Senhor, para aquela lá, olha o que ela fez, olha o que ele fez. Aí o Senhor vai dizer, pois é, detalhe vocês conhecem meu posicionamento em questão de sofrimento, mas, inclusive, vamos falar, em outra hora. O detalhe desta passagem é que a Bíblia aqui diz que o próprio Deus, aqui eu posso parafrasear e dizer desta forma, Deus vai lá e faz no mar. Deus vai lá e ele sopra no mar, as ondas começam a se levantar, o barco começa a balançar para lá e para cá, os marinheiros que são experientes se apavoram, os marinheiros que são conhecedores de como vencer as ondas, se apavoram com o tamanho das ondas, e começam eles a clamar os deuses deles, e então, de repente, o capitão desce até o porão, e lá está Jonas dormindo, e lá está Jonas roncando, e lá está Jonas contando cabritinho. Está dormindo, a tempestade se levantando muito forte, o povo perecendo, ele próprio estava a ponto de perecer, ele estava dormindo. Aí aqui eu abro um parênteses. Será que você e eu não estamos dormindo enquanto este barco está para naufragar? Será que você e eu não estamos dormindo no nosso, como dizem, lugar de conforto ou de acomodação, enquanto os marinheiros do Senhor estão perecendo por causa da tempestade, que eu e você devemos clamar ao Senhor para que ela pare? Será que esse vento na tua vida não é por causa do Senhor te disciplinando, não te provando, mas te disciplinando? Será que esse vento não é uma disciplina do Senhor para que você volte para a rota, para o chamado do Senhor na tua vida? Será que não é isso? Será que a falta de pão, a falta de emprego, sei lá o que você está passando pela tua vida, não quero saber, o Senhor o sabe.
por causa que você decidiu ir no sentido contrário do que o Senhor te disse, vai por aqui, prega lá, prega a palavra. Eu abro um parênteses aqui para dizer, é verdade, eu enfatizo que é verdade, mas tem um detalhe. Deus não tem chamado na minha vida e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura fazendo discípulos. Então você está aqui nessa noite? Diga para você mesmo na tua mente: eu estou. Você tem um chamado. Evangelista Marcelo, mas eu já tenho 47 anos. Evangelista Marcelo, mas eu tenho 12, eu tenho 15. O Senhor tem um chamado na tua vida. O Senhor tem uma igreja para a sua missão. Não é a missão para a igreja, mas o Senhor escolheu uma igreja para a sua missão de salvar o mundo. Adão falhou, Israel falhou, Cristo veio e venceu na cruz e disse: vocês continuarão a minha missão. A igreja está sobre a terra, ela foi separada do mundo para cumprir o ídolo do Senhor. Então não diga: eu não tenho um chamado. Deus vai cobrar de você o teu talento. Naquele dia você vai se apresentar ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro e colhes onde não plantastes. Por isso eu guardei o meu talento, o talento que o Senhor me confiou. Aqui está ele de novo. Homem mau e infiel, mulher má e infiel, sabias que eu colho aonde eu não plantei, ajunto onde não espalhei, e ainda assim enterrastes o talento. Mais valia tu teres colocado na bolsa de valores e ter dado juros lá. O Senhor vai cobrar de você. O Senhor vai cobrar de você. Evangelista Marcelo, eu não estou na igreja. O Senhor vai cobrar de você porque Ele tem te chamado. O Senhor vai cobrar de mim. O Senhor vai cobrar de todos nós o que nós não fizermos. Jonas estava no alto mar e eles começaram então. Eu acho incrível. Aleluia. Não, a moralidade destes marinheiros, eu fico espantado com ela, porque eles sendo idólatras, não conhecendo o Deus verdadeiro, eles temeram ao Senhor em lançar Jonas no mar. Eles tiveram temor. Eles disseram: não, vamos remar e vamos conseguir chegar na terra. E as ondas se levantavam mais, É por tua causa que as ondas têm se levantado. É por tua e minha causa que as ondas têm se levantado. Não, evangelista, eu prega mesmo, prega a verdade pura, prega a verdade de arrependimento, prega mesmo. Você vai a Nínive. Qual é a Nínive que o Senhor tem te enviado? Qual? Ou ainda, qual é a Tarsis que você está tentando ficar confortada? Qual? Onde você tem tentado se acomodar? A evangelista prega sobre. Claro que é para mim. Enquanto eu estava na minha lendo, diga: Jesus sou eu aqui. Eu sou Jonas nesse contexto. Aleluia. Agora analisa a tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Te examine. Julgue-se você mesmo. Coloque-se diante do espelho e diga: não, eu tenho feito, tem mesmo. Você tem coragem de me olhar no espelho e mentir para você mesmo? Você tem coragem? Só que eu vou te dizer, naquele dia, a Bíblia diz que vai passar o filme da tua vida, Ezequiel. Vai passar. O Senhor vai mostrar desde o teu primeiro nhê até o teu último suspiro. Deus vai mostrar da nossa vida. Vai passar um filme da nossa vida. E o Senhor vai dizer: aqui, dia 1º de maio de 2026, o que era para você fazer nesse dia?
Ah, Senhor, eu fui ao culto, mas durante o dia, o que era para você fazer e você não fez? O que eu coloquei na tua frente para você fazer e você não fez? O que? Qual é a tua Nínive? Qual é? Qual é a Nínive que o Senhor tem colocado na tua frente para salvar ela? A evangelista Marcela, eu recém me converti. Qual é a Nínive que Deus tem colocado diante de você e você tem se acovardado? Qual? No ano de 97 eu estava andando de bicicleta, fui da serraria até a agronômica onde meus pais moram. Na beira-mar estava eu, passou uma moça por mim e foi como Deus colocou a câmera que eu falei agora. Ele colocou em slow motion, ele colocou em câmera lenta. Aquela mulher vinha na minha direção, eu ia na direção dela e estava em câmera lenta. E o Senhor no meu coração, fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala com ela. E aquilo parecia uma eternidade e nunca passava. E de repente, quando ela passou, voltou ao normal. E eu olhei, eu parei a bicicleta depois que ela passou. E eu botei o pé em um vaso de flores, sei lá, no meio da calçada, ali perto, próximo da praça do shopping. E eu olhei para trás e disse: Senhor, se for para mim falar com ela, ela vai olhar para trás, Senhor. Desprova com Deus. Desprova com Deus. E o Senhor, se for para mim falar para ela o teu amor, Senhor, ela vai olhar para trás. E ela andou aproximadamente uns 100 metros. Não vai olhar, pisei firme no pedal da bicicleta. E o Senhor espera. Quando eu ouvi do meu coração espera, eu olho para trás, a mulher olhou para trás. Calça frouxa, tremi na base e não falei para a mulher. Naquele dia o Senhor vai cobrar de mim se aquela mulher se perdeu. No dia que eu me apresentar diante do Senhor, uma das minhas orações é pedindo misericórdia por este dia específico. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, da minha vida, por causa daquela mulher. Porque o Senhor disse: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou então, como ouvirão se não há quem pregue? Como vão ouvir se os meus pregadores e pregadoras são frouxas? Como? O Senhor vai cobrar, evangelista Paulo. O Senhor vai cobrar das nossas mãos. E Jonas está então, ele é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, que ele toca na água, a tempestade se acalma e os marinheiros continuam a sua trajetória. No entanto, Deus prepara um grande peixe. E esse grande peixe, seja lá qual for. Ah, evangelista, é uma baleia, não está na Bíblia. Podia ser um baiacu, não importa. Se Deus falou que mandou, mandou. Deus mandou. É verdade. Baiacu não ficou lá dentro. Não importa. Está na Bíblia, está na palavra. Eu creio. Eu creio, aleluia. Eu creio. Não tem como Jonas ter ficado no ventre de um grande peixe. Os líquidos ácidos do estômago iriam corroer. Eles entraram na fornalha, não queriam sequer o cabelo. Entrou na cora de Deus, andavam do lado dele, ou como diz a pastora, talvez ele ficou no canto da punha trancado, não importa. Como foi, se ele montou em cima e brincou de cavalinho, não importa. O fato é que eles saíram de lá de dentro. O fato é que eles saíram. E quando ele está no ventre do grande peixe, ele clama ao Senhor. Ele diz: das profundezas do inferno eu clamei ao Senhor. Sabe o que é interessante aqui? Sabe o que bate forte no meu coração aqui? É que enquanto Jonas tinha, a Bíblia não fala, então eu posso aqui ilustrar. Enquanto Jonas tinha meios, trajetórias de fuga, Jonas não orou ao Senhor. Jonas ele foi fugindo e enquanto ele conseguiu indo, ele não orou ao Senhor. Mas quando todas as alternativas de fuga se acabaram,
Então lá nas profundezas do inferno, ele ora ao Senhor. Aleluia. Evangelista Marcelo, eu estou no fundo do poço. Clame ao Senhor das profundezas do teu inferno. Clame ao Senhor, não tem mais jeito, evangelista. Ele estava nas profundezas do inferno e ele clamou ao Senhor. Evangelista, mas a minha fé está vacilante lá nas profundezas do inferno. Ele orou ao Senhor, ele não orou, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua voz. Detalhe, antes do corpo dele sair das profundezas, o seu coração já tinha saído. Aleluia. A sua alma já tinha saído. Ele orou ao Senhor, crendo que o Senhor estenderia a sua mão. Diferente de Pedro, o Senhor, olha, estou perecendo. Estende a tua mão. Jonas no fundo do mar Mediterrâneo, porque ali é o mar Mediterrâneo. Ele clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Evangelista, mas eu estou numa situação. Para pensar. A gente mergulha um palmo. Se a gente perder o fôlego, a gente fica desesperado a um palmo. Jonas estava nas profundezas, no ventre de um grande peixe. Quem disse que ele ia sair dali? Humanamente falando, não tinha jeito. Humanamente falando, a vida de Jonas estava acabada, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor disse para o grande peixe: joga ele lá, joga ele em terra firme, joga ele agora em terra firme. O Senhor, quando jogou ele em terra firme, o Senhor disse: tá bom, Jonas, volta para casa. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Não, Jonas. Não foi isso que aconteceu. O Senhor deu um peteleco nele. Vai pelo caminho que eu te mandei. Vai pelo caminho que eu te mandei. Vai. Chegando em Nínive, ele prega. Chegando em Nínive, ele prega. E aquela cidade se arrepende de tal modo que o Senhor não resiste. Evangelista Marcelo, mas eles eram incrédulos e eles creram. Eles creram na pregação de Jonas. Eles creram no que Jonas disse. Se arrependeram, jejuou desde o rei até o último animal. Se arrependeram pela mensagem pregada. Evangelista Marcelo, esta nação, o Brasil não tem jeito. Olha como está. A irmã acabou de falar que tudo está se cumprindo. Eu concordo plenamente. Eles estão igual Sodoma e Gomorra. Estão igualzinhos. Não tem mais jeito. Vai cair enxofre do céu. Deus vai mandar enxofre do céu e vai acabar. Não vai. Não vai. Enquanto você e eu estivermos aqui, não vai acontecer nada contra eles, porque o Senhor está esperando você e eu pregarmos para eles. Só que antes de pregarmos para eles, eu tenho que pregar para você nessa noite. Antes de pregarmos para eles, Ezequiel, você e eu, nós precisamos pregar para essa igreja e dizer para ela: desça essas escadas e anuncie o Evangelho do Senhor. Desça. Mas eu sou tímida, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, se o Senhor não tivesse visto o potencial em você e Laura. A Laura pegou lá em casa, tá? Pode botar ela pegar. Entreguei, não vou entregar, entreguei. Tem outros aí, eu vou deixar quieto. Aleluia. Levou lá em casa o nosso culto sabatinho. Aleluia. Enquanto você não se posicionar a pregar no Evangelho, Deus não vai permitir que o anjo toque a trombeta. A irmã Carmen acabou de falar que a qualquer momento, não falou desse jeito, mas eu parafraseio, a qualquer momento a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, se acontecer hoje, seremos transformados e juntamente com eles encontraremos o Senhor nos ares. Eu quero
Meu temor, como disse Paulo, no jogo que já tenha ganho, que já tenha alcançado a coroa, mas eu prossigo para o alvo. O meu temor é chegar quando soar a trombeta, os meus ouvidos espirituais estarem tampados e eu não ouvir. Será que você não tem esse temor? Será que você não tem esse medo? A evangelista, mas quando eu olho para esta igreja, não a nossa igreja, mas para a igreja do Senhor, em sua totalidade, pastora, eu olho para ela e digo, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não importa se é presbiteriana, batista, assembleia, não importa, eu olho para a igreja atual e eu digo, Senhor, tenha misericórdia desta geração. Outro dia eu comentei em casa e disse, um menino pregando lá no Joselito falou, e eu ouvi por aí também, ele disse, dizem que a nossa geração é a mais fraca. É mesmo? É verdade. É verdade. Se compararmos o evangelista Paulo com 20 anos atrás, quando esta aqui em cima foi inaugurado, meu Deus, olhamos hoje uma igreja fraca, uma igreja que está anêmica. Quando oro ao Senhor, eu não vejo a glória descer. Quando eu estava fraco, ou outro estava fraco, mas se o irmão do lado estivesse aceso, me contagiava. Hoje a frieza tem se espalhado. Hoje a frieza tem se espalhado, e os Jonas desta geração estão no fundo. No fundo do porão, do seu conforto. Então, pelo amor de Deus, olha, esta câmera vai ser apresentada naquele dia. Ah, mas eu não gostava do evangelista. Problema é teu. Problema é teu, não estou nem aí contigo. O Senhor vai cobrar porque Ele tem te alertado. Seja com o evangelista, com a pastora, com o diácono, com o presbítero, com a irmã que prega aqui, não importa, com o jovem que prega aqui. O Senhor vai cobrar. O Senhor vai. E não acho que o Senhor, eu ouvi uma frase e eu guardei no meu coração, de um homem maravilhoso que eu não tive a oportunidade de apertar a mão e dizer Pai do Senhor para ele. Cezinho Bernardino. Ele disse que o Senhor um dia estava em oração e o Senhor disse, olha camarada, vou falar nas minhas palavras, eu não tenho prediletos. Então você não é predileta, eu não sou predileto do Senhor. Todos somos iguais diante do Senhor. Todos. Imagina, um homem tremendo, um homem terrível como Cezinho Bernardino. Quem conheceu ele? Quem pelo menos assistiu ele? Eu ia lá nos Gideões e eu assistia de longe. Eu digo, meu Deus, que homem maravilhoso. Queria chegar perto dele, só dar um aperto de mão ao Pai do Senhor. Lógico que eu já ia sair cheio. O homem tremendo que era, temente ao Senhor que era. Homem terrível. Ah, tu adorava o homem? Claro que não. É claro que não. Mas eram homens como ele, Davi Miranda e outros. Meu Deus. Ele disse isso. Se aquele homem, Deus disse para aquele homem que ele não é predileto do Senhor, que Deus não tem prediletos, imagina eu e você nesta geração. Dia 1º de maio de 2026. O que vai ser de você e de mim naquele dia? O que vai ser? Vamos nos apresentar de mãos vazias? Posso pegar o teu vaso? O problema é teu, se não sei que eu não posso pegar igual. Não adianta, amo os anos que eu vou cantar uma bênção, mas não adianta só vir aqui cantar. Não resolve. Não resolve. Não adianta só vir aqui e pegar o microfone e estar aqui pregando. Naquele dia, se eu não estiver apto, eu não vou ouvir a trombeta do arrebatamento e vou ser deixado. E não vai ser culpa do Senhor, não vai ser culpa da pastora, não vai ser culpa de ninguém, será minha culpa. Porque eu não me santifiquei, porque você não se santificou, porque você não pregou. Então, em nome de Jesus, se coloque na presença do Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga como o profeta: o Senhor, o clamor é o mesmo. O clamor é o mesmo. Ouça com atenção, presta atenção nesse clamor. Presta atenção. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Cadê
os Isaías aqui? Cadê? Para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cadê? Cadê os profetas e profetisas do Senhor? Cadê? É para confrontar mesmo. Hoje, enquanto eu lia, me preparava, já veio lendo isso há alguns dias, mas quando eu lia hoje, o Senhor, eu digo: meu Deus, sou eu aqui, Pai. Sou eu todinho. Sou eu todinho, Pai. Então é para você. É para você, é para mim. Vamos nos colocar e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Coisa maravilhosa tem acontecido. Tem acontecido. Fui em duas. Uma. Em oração estive em 3 ou 4. Fomos na mocidade, foi uma bênção. Fomos porque tivemos que levar, então foi maravilhoso. Evangelismo, eu digo: Jesus, isso aqui para mim é um déjà vu, é uma retrospectiva de quando eu tinha 18, 19 anos, que a mocidade e eu, como membro, componente da mocidade, saía com o grupo evangelizar. Então vamos nos colocar, vamos nos posicionar, porque o Senhor vai cobrar, e se você não tiver frutos, a porta vai bater na tua cara. O Senhor vai dizer para você: eu não te conheço, mas Senhor, eu preguei, mas Senhor, eu coloquei as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Senhor, eu coloquei a mão sobre os irmãos e irmãs e eles foram batizados no Espírito Santo. Não te conheço, nem sei quem você é. Não te conheço. Não tem coisa pior, não tem, do que só ser um instrumento. Só ser, é maravilhoso ser, mas só ser um instrumento, só ser como um martelo na mão do carpinteiro e depois ser jogado de lado, não tem coisa pior. Não tem. Agora eu quero naquele dia com você, com a restauração, ouvir o soar da trombeta, e juntos nós sermos arrebatados e participarmos daquele jantar de noivado, daquele jantar de comemoração de casamento da noiva com o noivo. Imagina só. Imagina. Nós não seremos convidados, nós seremos a noiva do Cordeiro. Os convidados serão os fiéis do Primeiro Testamento. Nós seremos os anfitriões. Imagina só o noivo te servindo. Imagina só você assentado à mesa das bodas do Cordeiro e você sendo servida pelo Senhor. Imagina só a igreja, ou é percepção minha, ou estou enganado, mas a igreja em geral é raro quando eu percebo ela prestando atenção nesses detalhes do arrebatamento. Hoje a gente vem para a igreja, vai embora, vem para a igreja, vai embora. Eu me lembro que quando eu vim para o ministério, eu vim por causa do poder de Deus. Eu estava em outro ministério lá, eu estava desanimado. E eu vim, estava desanimado por nada, a igreja era uma bênção. Mas era muita revelação, isso era o fato. Era 21 obreiros orando por revelação. Era um tal de guarda-pó branco. E era 21, eram não sei quantos orando por revelação, e a palavra, nada. E o povo perecendo. Então se coloque na presença do Senhor, para que Deus possa te levantar. A evangelista Marcelo, mas eu sou um jovem. Aí eu digo para os jovens aqui: de repente os obreiros que estão aqui são Eli, e vocês são Samuel. Eu não quero ser Eli, mas de repente, os obreiros e obreiras têm feito o papel de Eli, sendo omissos, e Deus quer levantar vocês. Então se posicionem para que Deus possa usar vocês. Amém? Se coloque de